Voltamos, estamos à disposição em tempo integral para fazer tudo o que for necessário para demonstrar que vocês nunca tiveram interesse real com criança nenhuma. Os únicos interesses de vocês é proteger abusadores, dos quais vocês desfrutam muito, é claro, das conveniências partidárias, das conveniências intelectuais e as conveniências que tem entre vocês e abusadores, por isso abusantes. Foi gostosinho, Nando? Tirou a cuequinha, botou... Agora você veio pelo outro lado. Esse é o teu padrão moral. Esse é o teu padrão moral para invadir a vara da criança. Esse é o teu padrão moral, né? Abandonar a sua querida, aquela que te bancava para ajudar a Elisete nesse tipo de trabalho sujo. Esse é teu padrão moral. Nós estamos conectados a 100%. A 100%. Por isso estamos preservando nossos filhos. Percebemos que existe uma invasão provocada por vocês, por não aceitar os resultados do projeto Delinquência Zero, que foram bons resultados, que são comprovados através dos fatos que não haviam denúncias de abuso sexual aqui na Zumbilândia. Mas as notícias do abuso sexual que acontecia aqui na Zumbilândia, eles correm de ponto a ponto da Costa da Lagoa. Igual o abusador que me denunciou na delegacia da 10ª em 2020 por ser forragida. E nós fizemos a denúncia contra ele. Então, normalizar os abusos infantis já é coisa do lugar. Logo, não atacarão de forma suave contra as crianças, e nem contra a mãe de família, e nem contra o pai. Logo, atacarão de forma desonesta, de forma bagunçada, de forma controvertida, mas já pedimos para a nossa advogada checar com a Nath Diniz se aquele texto do Instagram é dela. E é logo que ela não vai confessar, o que vai piorar para vocês. Já informamos a investigação que investiga se Nando Flores Pereira, que enganou o Tático, que enganou os Boina, que enganou a polícia, que veio sem camisa fingindo ser um cidadão de bem preocupado com o tiroteio que uma família de 4 pessoas poderia fazer mediante homens armados com pistola 380, inclusive contendo um menor, né? E eles contando a história de modo transvertido, com apoio do Sandro Putão, Maico Putão, Fabrício do Coração de Mãe e todos os demais, doceira, Noemi, dona do restaurante, que aplaudiram tudo isso. Essa situação de vocês não vai ser com qualquer porcaria de texto de Instagram que vocês vão limpar, não. Vai precisar muito mais que isso, senhora Elisete. Muito mais que isso, afinal sua moral estava na valeta dias antes do Nando chegar. E mesmo ele chegando, sua moral continua na valeta. É só olhar para a sua idade e para a idade dele e para a história de 1 ano de vocês contra a história de 18 anos praticamente de Meg e Renato e saber as diferenças. Vocês não têm filhos. Vocês não podem falar contra a história de 18 anos. Vocês não sabem o que se passou no outro segredo de justiça. E vocês querem usar em favor de vocês para demonstrar que não são donos da quadrilha. Eu não vou ser. Eu vou ajudar a Rosângela. Eu vou ajudar ela. Ela cedeu o terreno. Mas a sua culpa, mas a sua tão grande culpa está lá na sacada, gerenciando tudo, apoiando espancador de mulher, apoiando estupradores,
apoiando tudo que não presta. Não será poupada, senhora professora, que se acha grande professora, grande esbosta. É o que tu faz aqui. Perseguidora, idiota, opressora. Tava aí criando contendas, não pode ver a gente podar, não pode ver a gente fazer nada, já vem criar contendas. Porque o que você quer é levar madeira, né? Não chegou o chinelinho, você espera levar madeira. Eu já disse que eu devia ter dado uma pedrada e que agora a situação já é outra. Não estamos mais disponíveis para nenhum tipo de agressão desse calibre. Estamos disponíveis para levantar algo muito maior em prol da justiça e contra canalhas políticos, de conluios políticos, de grupos stalking, de fofocas em grupos de WhatsApp para prejudicar alguém trabalhadora. Por que trabalhadora? Porque lá na cidade de Concórdia dá para acompanhar quantas 16 horas por dia essa mulher sempre trabalhou. Para hoje de manhã ser chamada de vagabunda pela senhora Rosângela Máximos. E também ser chamada de tantas coisas pelo casal de sequestradores que visava o único, exclusivo objetivo que os filhos fossem removidos dos pais por não estarem expostos à escola onde essa sequestradora tem total acesso e pode promover o sequestro ilegal e não legalizado, permeando instituições a qualquer momento. Como prova que as escolas não são seguras, pela invasão desta mulher na escola por anos e anos, sem ter idoneidade para o tal, sem ter idoneidade para o tal, sem ter idoneidade para o tal, mediante as assinaturas de professoras que ela coagiu com o seu comportamento muito nada didático, porque a gente vê pelo texto mal escrito do baixo-assinado, a gente vê pelo dossiê mal escrito e vazio, baseado em meras falácias, que a diplomacia dela é a fofoca, que a diplomacia desta Elisete é a fofoca, que a diplomacia dela é meras e vulgares ações, como sair de um portãozinho filmando para proteger seu macho tóxico. Filmar não protege seu macho tóxico, Elisete, porque as câmeras de segurança da família gravam exatamente o que eu estava falando. O que eu estava falando é que você não é autoridade em nada para ter acesso a 2 processos de segredo de justiça e estar cocheteando, invadindo instituições como a Promotoria Pública e acrescentando dossiê. Você é investigadora? Você é investigadora? Você é da polícia? Que tipo de pessoa é você para acrescentar, através do e-mail do Nando, 2 dossiê colateral? Você coagiu pessoas analfabetas. Você coagiu pessoas, eu vou mostrar, duplicou lista. Você é tão canalha que você achou que eu não ia checar nome por nome. Gente, nós dividimos em grupos, checamos nome por nome. Nome por nome que tá lá. Só a Cláudia assinou 4 vezes. A Cláudia assinou 4 vezes, com 4 sobrenomes diferentes. A Franciele 2 vezes. As identidades estão pela metade. Nenhuma identidade é o número completo. Tudo é uma fraude, uma tão grande fraude que pessoas assinaram o sobrenome Souza e o sobrenome delas é Santos. Checamos também vários vizinhos que assinaram isso e que são da própria quadrilha. Caramba! A quadrilha feminista assinou em peso. A quadrilha Capuzados assinou também. A irmã do Bernardo assinou com outro nome. Não assinou como Mariana Bernardes. É outro nome. A Bernardes não é a Mariana.
Vejam bem, senhores, a fraude. Tem que ser perguntado ao restaurante do Paraíso da Neia qual foi o intuito do baixo-assinado e quem pediu as assinaturas. Bruno Renoldo Laureano também assina com outro nome. Deixa eu ver quem mais que está aqui duplicado. Tem gente quadruplicado, duplicado e nada fecha. Aqui tem uma Nathalie Florinda, sem CPF, sem identidade. Isso é inválido. Todos que têm números faltando nas suas identidades são inválidos. É muito mais importante nós provar a fraude do que falar das assinaturas válidas e que conhecemos, porque sabemos que tudo isso foi meras falácias de chegar com uma conversa do Instagram, tomando aquilo por verdade contra a Meg, caracterizando a mãe, a genitora, como que quem tem feito mal para os filhos e não quem realmente tirou da escola e fez mal para os filhos. Isso é o mal da fofoca stalkeando, isso é o mal de realmente não conhecer a história e sair por aí assinando. Pablo Domini, 100% que assinar isso daqui. E incrível que a quadrilha Fortes aparentemente não assinou. Como álibi da canalha, porque quando eu fui espancada, era a quadrilha Fortes que ela estava defendendo. Pablo Domini é o cara que tem que garantir o seu baseado. De alguma maneira, se sente protegido, aí faz essas coisas. Assina por raiva do que nós trabalhamos no lugar com o projeto Delinquência Zero. Por que as canalhas Rosângela Máximos, as canalhas Elisete Maria Marques, as canalhas Rosângela, as canalhas Nailde Maria Marques e filho, Enando, comentaram no meu canal que eu seria drogada. Qual é a droga que eu uso? Água da fonte que vocês tiraram da gente? Vitamina B? Chá de guaraná? Para o sistema nervoso não ficar para baixo e não ficar depressiva? Mediante tantos ataques? Violência política? Mediante ataques de pessoas que foram meus clientes, como a Juliana Góes Laureano? Mas a única Góes, além do Jean Góes bandido, possível bandido. Vamos escrever possível bandido. Até que a investigação termine. Eu estou pouco me lixando. O que importa é que o Serginho identificou. Serginho não é trouxa. Vamos para a lista de professoras e para a lista dos Pereira. A lista do Manuel Pereira, do Valcir Coquinha Pereira foi grande. Renata Rodrigues, você é uma bunda mole. Você é a vagabunda que teve acesso aos documentos das crianças no judô, que fez toda a fofoca, que fez todo o atrito junto com o sensei, porque vocês usam maconha, e você resolveu falar que o Mateus tem o sobrenome da mãe. Achando que isso seria um álibi para proteger os seus drogados de estimação. Baseado nisso, o que muda? Se eu e o Renato cuidamos de Mateus, se eu e o Renato cuidamos de Sérgio Henrique há todos esses anos, se a nossa história é bonita e é bonita. Vocês não vão plantar uma história feia por causa da desqualificação social de uma sociedade decadente querendo passar por sociedade limpinha. Jonas Santos, por que você assinou? Tá aqui, Jonas Santos. E vocês não vão sair da numeração. A numeração tá aqui, ó. Vamos arrumar 157 assinaturas, das quais não são todas válidas.
Disso aí tem mais de 30 que não tem nem o nome completo, não dá para entender o sobrenome. Algumas das avaliações que a gente fez em relação à coação, coagir pessoas, coagir pessoas, provando a própria perseguição política que eu denuncio nas redes. Vocês provam sozinhos com esse material que foi nos entregue através da defensora. Vocês provam tudo que eu tenho falado nas redes. Forçaram pessoas a assinar com outro sobrenome. Suelen Valdemirian. E também o marido dela, Diego, não assinou. Diego não assinou. Não achamos Diego aqui. Não achamos Diego, passamos... Vocês estão entendendo que nós numeramos vocês e passamos nome a nome à mão? Nome a nome à mão, esse é o nosso empenho. Esse é o nosso empenho. Se vocês pensam que nós vamos deixar a Júlia Eliane Frutuoso livre do processo, vocês podem ter certeza que não. Gisele Laureano, você também não. Vamos falar de algo Silvia Giotti, você também não. Esses são nomes que nós já deflagramos no primeiro grupo dos advogados, junto com a turma da doceira. Eu gostaria de dizer para essa sociedade decadente que para vocês tirar uma família da própria casa, vocês precisam muito mais que falácias, muito mais que coagir vários juízes e todo o Tribunal de Justiça. Vocês precisam muito mais do que obita na delegacia. Vocês precisam muito mais. E vocês têm que entender que a coletividade tóxica nunca vence. Porque sempre vai ter um indivíduo, assim, ó, como eu, com a cara e com a coragem, dando carteiraço em canalhas. E pode ser um profissional da delegacia, e pode ser um profissional de outras áreas da justiça, e pode ser, inclusive, uma própria juíza ou um juiz. E pode ser, inclusive, o governador. Eu peço novamente a exoneração dessas professoras mediante a gravidade do caso, de estarem realmente provando que estão cocheteando, que estão usando de má fé. Se a minha situação é complicada, mediante tudo que já foi trabalhado em cima dessa questão, a situação da justiça é muito pior. A situação da justiça de ter escolhido ser assim, deixar, por causa de um conselho tutelar da cidade de Concórdia, conselho putelar e conselho putelar, preferir ter passado por cima do laudo da profissional de Florianópolis, ter passado por cima do laudo da Dani, acompanhamento dela, ter passado por cima do que a criança demonstrou. Vocês passaram por cima de tudo. Vocês esqueceram que a canalha tinha ensinado o bebê a tratá-la como mãe? Vocês esqueceram que os estupradores fazem isso que o Nando está fazendo? Estão sempre ligados à justiça, que maravilhosos, beijinho com a justiça é coisa de psicopata. Pelo contrário, a família sempre foi pisada, ostracizada, esgualepada pela justiça, inclusive no júri do Renato. O que prova que não é a família o problema. Não é a família o problema, nunca foi, nunca será. Sabe quem cuidou dos meus filhos? Marta. Quem é Marta? Marta trabalhou no Conselho Putelar de Alto Bela Vista. Me perdoem, meninas de Alto Bela Vista, do Conselho Putelar. A partir de agora é assim que se chama essa instituição, por mais que vocês façam o seu e bom trabalho. Mediante as duas fraudes em Concórdia e Floripa. Certo? Até que se prove o contrário, é isso que temos para hoje.
A ideia de uma denúncia é ser investigada. Conselho tutelar que, em vez de usar autonomia para investigação, usa autonomia para fazer conluios com delirantes de uma sociedade drogada. Putelas, meras putelas, putinhas maconheiras, não tem moral realmente nem para chegar perto da minha casa. Nós não queremos mais a intervenção do Estado, porque o Estado está em flagrante delito contra a nossa família há tempo suficiente para nós rejeitar as regras estúpidas. Essa Elisete é tão insignificante que, se ela soubesse o tanto de insignificante que ela tem sido, ela não gastaria o tempo dela. Mas hoje nós percebemos que o medo está bem pertinho daquele casal. Eles sabem que eles coagiram o nome de alguém, usaram falsidade ideológica na internet e usaram falsidade ideológica durante botar capuzados na nossa casa, subtraindo do Estado o próprio trabalho. O que eles querem falar de mim? É assim que pega o celular de volta, ô Elisete? Se você estava com tanto razão da história, você viu da sacada o que aconteceu. É esse o resgate? É assim que tu orienta os seus alunos? É assim que tu orienta os seus alunos a coagir pessoas? Assim que tu criou essa sociedade desses delinquentes que vieram na minha casa? Bem como o nosso querido cliente falou, eu fui aluno dela e disse na cara dela que não assinaria. Eu fico muito mais com você que disse isso do que com o resto. Eu fico com você que disse que não assinaria. E para você eu dou a caneta enfeitada, a grande caneta, para você que não assinou uma putaria de uma delinquente bunda mole, um casal de bunda mole, querendo infiltrar a justiça sem ter conhecimento de causa de todos os fatores que envolvem isso. Ou você achou, Elisete, que não vai ser perguntado para o Sérgio se ele quer denunciar aquela pessoa, que ele não conhece a sua história, que ele não sabe o que aconteceu, que ele não foi muito bem trabalhado em relação a isso. E vocês não têm direito de, além de acusar ele de um roubo que ele não fez, acusar ele dessas coisas horríveis que vocês acrescentam ao processo e certamente distribuindo nos grupos malditos e fofoca deste lugar. Qual é o comportamento que vocês querem para isso? Que eu mantenha a compostura com esta canalha? Ela é muito mais deplorável do que a própria estrupiadora de bebezinhos. Cochichar com isso é assinar o cheque de quem ela é. Ou eu estou errada na história? Colou na história, demonstrou que está contra as crianças, está só querendo levar uma vantaginha política. Elisete, entenda, você perdeu. É só a sociedade conhecer no projeto que estamos fazendo a partir do dia 9, do grande dia 9, delinquência zero nas instituições infantis. A história vai ser conhecida. Você vai ser falada ali, baby. Ou você acha que eu ia correr e parar meus vídeos por causa de meras falácias de uma bunda mole igual você? Que eu ia ficar com medo porque você invadiu as instituições, porque você disse que o Fórum da Vergonha era seu. É complicado mexer nesses assuntos porque isso é o nosso Shangri-La. São assuntos muito delicados. Foi muito duro para nós ler para o Serginho o que eles estavam escrevendo. Você acha que o Serginho vai oferecer amor
Amor e agradecimento para vocês, que ele já não tinha, desde os 9 anos, o conhecimento do que levava a mãe dele a trabalhar numa investigação cerrada sobre a tutela que acontece no puteiro narcocapitalista das instituições? Vocês acham que o Serginho não notou que a mamãe cabeleireira, que não podia mais trabalhar porque foi ostracizada, estava trabalhando em algo muito maior? Vocês acham que o Serginho, no dia de antes de ontem, não ouviu todos os vídeos, não percebeu aos seus 15 anos o empenho da mãe em mostrar a verdade, ao ponto de perder sua própria voz? Vocês também não contavam com as minhas astúcias e com a família extensa que existe por trás de nós. Nós não temos na nossa família esse tipo de delito, mas ela tem. Ela tem. Sabe, Dailde? Eu tenho um problema na minha vida para resolver, mas não é ser uma abusadinha pelo pai na infância. Ela sim era abusadinha pelo pai na infância e confessa na peça. Fica com essa, Elisete, começa a subir o capacete chamado cabelo, bota seus cabelos de pé, porque o bagulho vai ser sinistro e tá só começando. As nossas diferenças é que, mediante o meu pai, meu abuelo, minha família extensa, eu não tenho esses problemas. Eu não julguei a mulher com amante. Eu não julguei. Eu olhei para a filha dela. Só. Mas agora eu julgo. Eu julgo você. Eu julgo Rosângela. O fato de vocês estar coteteando, está tripudiando sobre nossa história, sobre os nossos problemas, para esconder seus crimes, esconder de onde saiu Cacuzados, esconder que o Yuri estava dentro do grupo, que o Nando estava dentro do grupo. Nos levam a demonstrar para aquela delegacia da Lagoa da Conceição qual é a caneta que rola aqui na minha jurisdição. Vocês não vão me diminuir. Vocês não vão mais me ostracizar. Vocês não vão mais cotetear com os meus filhos. Acesso negado e acesso negado. Provado por quê também? Muito bem comprovado. Aqui estamos com 32, vamos aos 33. Aqui atrasou um pouquinho porque eu fiquei sem espaço. Porque o espaço do Google está limitado e deveria estar ilimitado para que possamos trazer verdade e justiça para essas redes, acrescentando a história de humanos como a gente, humanos bonitos, a verdadeira beleza. Que beleza, senhora! Que beleza! Qual é a beleza que devemos demonstrar? Aquela que levamos dentro. E o que Elisete leva dentro é ódio, o que ela leva dentro é vingança, o que ela leva dentro é esse distúrbio sexual, esse comportamento do Fernando Flores Pereira de achar que isso aqui é galeta, achar que liberdade é libertinagem, achar que pode cotetear, que pode pegar adolescente, que pode pegar menino. Pegar o menino, ele quer pegar o menino? Tu quer mesmo pegar o menino? Vai pra galeta. Aqui não é lugar. Aqui é nossa casa, exigimos respeito. Se você sai da praia, bota o seu calção. Mostra respeito. Você não é o cara do respeito que invadiu o segredo de justiça, que está demonstrando que é um bueno cidadão da sociedade. Propício a proteger crianças que supostamente os pais doidão, como eu e o Renato, possam não estar protegendo, né? Depois de 18 anos, cuidando da melhor forma, aí está saudável, inteligente, conhece a sua história, não é o débil mental que o Célio Fortes Flix falou durante o grupo de vocês para a própria polícia,
visando esse delito que vocês queriam, de responsabilizar a mãe de tóxica e roubar os filhos e vender os filhos. Nós temos que entender que depois que você corrompe a delegacia, você se sente seguro corrompendo a delegacia, para você driblar o conselho tutelar, dobrar a promotoria e chegar aqui ó, na juíza e dobrar, e a criança já está lá para ser cocheteada e vendida, é rápido. As próprias delegacias dizem isso. As próprias delegacias orientam sobre isso na internet. As próprias delegacias demonstraram que as redes não eram seguras. E eu perguntei, por que não? Cadê a segurança nacional? Cadê o trabalho de vocês? Isso é trabalho de vocês. E essas pessoas canalhas na base, por natureza, usam tudo para infiltrar e sair lá em cima. E já garantindo que é assim que será. E só de pensar, Elisete, só de pensar que nós passaríamos por um processo de guarda, já é suficiente para ela e a caneta podre, burra dela, achar que o jogo estava ganho. Mas aí vem essa caneta descabelada, ó. As penas da pobre caneta foram comidas até pelas traças. Já está sem tinta. Já está aqui, ó. Aqui está o filhinho, ó. E aqui está os pais. Aqui está o cobre, está o ouro. Já está sem tinta para escrever. Mas não para o seu trabalho imparável. E eu pergunto para o investigador de verdade, não para Elisete e o Nando Bunda Mole, quem são os canalhas que vieram capuzados na minha casa? É isso que importa agora, para desmanchar todos os delitos da Máximo, os delitos da Elisete, e chegar a entender por que essas pessoas trabalham para tirar criança dos pais.